tanta coisa, a gente quer servir você, servir essa cidade. Então fique ligado, logo logo nós estamos já organizando, logo logo nós vamos estar lançando. Então não perca essa oportunidade. Você que quer ir fazer, durante o dia nós vamos focar nas crianças, nos adolescentes, à noite nos adultos. Ali no nosso espaço tem um espaço maravilhoso que foi construído e vai atender você, essa igreja e essa cidade, em nome de Jesus. Amados, quero compartilhar uma palavra com vocês nessa noite, mas eu quero que você me empreste a sua atenção. Esqueça a pessoa que está do teu lado, esquece um pouquinho o teu celular. Não vai cair nada, não vai acontecer nada, esquece um pouco mesmo. Deixe de, não acompanhe as redes sociais nesse momento, porque a palavra de Deus, ela é semente, ela é poderosa. Existe um estudo que diz: se você perder o fio da meada, perder a atenção, demora em torno de 10 minutos para que você se reconecte naquilo que estava sendo ministrado. Então, se Satanás aí vai lutar nesse momento para roubar a sua mente, trazer peso, trazer realmente embaraço, para que você não receba a palavra. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele quer falar o teu coração, quer falar a tua vida, para que você saia daqui de uma maneira, cheia de palavra, cheia de fé, para transformar e para ser agente de transformação, transformado e ser agente de transformação aonde você chegar. Amém? Você me empresta aí alguns minutos do teu tempo? Amém? Meus amados, existe uma pesquisa que diz que as mulheres, até antiga, e era mais piada do que verdade. Eu fui dar uma pesquisada e não é bem assim. Diz que mulheres têm 16 mil palavras e os homens têm 4 mil palavras. Isso não é uma realidade. Houve realmente uma pesquisa na Califórnia, e a pesquisa diz o seguinte: que a mulher tem 16.539 mil palavras. Um pesquisador colocou um microfone em 400 pessoas, 400 homens, 400 mulheres, e ficou acompanhando durante um período quantas palavras eles falavam durante o dia, e chegou-se à conclusão de que as mulheres falam 16.539 e os homens falam 15.600 alguma coisa. Ou seja, é muito próximo a quantidade do que o homem fala, a quantidade de palavras. Tiagão, bom te ver aqui com a Vanessa, benção. Então, a quantidade de palavras que as mulheres falam é muito parecido com a quantidade de palavras que os homens falam. Então, não tem dessa de dizer que a mulher fala muito, amém? Olha para uma mulher que está do teu lado e diz assim: olha, eu falo tanto quanto você. É verdade, isso é cientificamente provado. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque nós falamos de tudo, irmãos. Nós falamos sobre futebol, nós falamos sobre política, nós falamos sobre uma série, nós falamos sobre comida, nós falamos sobre roupa, nós falamos, as mulheres agora, a Sandra está muito negócio do skincare, que misericórdia, fala tanto dessas coisas, não é? As pessoas falam de trabalho, falam de profissão, falam de séries, falam de tantas coisas. Mas deixa eu te provocar com uma pergunta: e se você falasse de Jesus? E se você usasse a sua intelectualidade, a sua influência, os seus acessos para falar de algo que pode transformar vidas? E se você falasse de Jesus naquela hora de um conflito no trabalho, e não apenas com palavras, mas com ação, não apenas com, pregando para as pessoas, mas um comportamento que traz a realidade do céu para a terra. Aquele Uber que talvez você pegou e ficou um silêncio durante toda a viagem, e você carrega uma verdade que pode transformar vidas, e muitas das vezes perdemos a oportunidade de falar de Jesus, não é, Enzo? O Enzo é um pregador aqui é um jovem aqui da igreja que prega em tantos lugares. Eu vi ele na Europa pregando, aquelas pessoas que fazem, aqueles artistas que fazem apresentação na praça. Ele pegou lá o microfone e começou a pregar. É isso aí, vão para cima. Então a pergunta é: se eu falasse de Jesus naquele almoço de família, muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de fazer uma oração, de pregar sobre Jesus, de falar do Senhor, falar de verdades, mas muitas das vezes nós perdemos tempo com a internet, com fofoca, fazendo comentário de coisas que nós nem conhecemos a verdade inteira. Nós sabemos uma parte aí, pegamos o corte e comentamos como se fôssemos, um comentarista político, um comentarista da economia, um comentarista da justiça, mas sem conhecimento. Às vezes, quando eu vejo alguém criticar, eu vou lá e eu olho o seu Instagram. Às vezes é um garoto de 12 anos de idade, com 3 seguidores, mas ele fala de uma maneira com uma autoridade. Eu gostaria de falar assim:
tete a tete, né? Mas não, a internet, a rede social, ela empodera pessoas e é maravilhoso. Mas nós podemos também usar essas ferramentas para falar de algo que constrói. Olha o que a Bíblia fala aqui em Romanos 10:14. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Observe como a palavra de Deus, o apóstolo Paulo está trazendo aqui essa reflexão, que, porém, invocarão em quem não creram? Essa é uma pergunta para nós. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Olha o texto aqui do Romanos, aliás, de Marcos capítulo 16, verso 15. E Jesus lhe ordenou: enquanto estivermos indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Diga comigo, a todos. Todos precisam ouvir do evangelho. Olha o que o texto fala. Coloca aqui de novo o texto, por favor. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui, ainda num texto aqui de Mateus 28, verso 18, diz assim, Mateus 28, verso 18, coloca lá no telão, por favor. Diz assim: e então Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Próximo. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Próximo. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Há uma promessa aqui nesse texto, de maneira clara, que Jesus deu uma mensagem, a mensagem do Evangelho, chamou a igreja para pregar, e disse que estará conosco enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto nós estivermos cumprindo esse propósito. O chamado então é para todos nós, ou seja, as pessoas precisam receber da igreja palavra para gerar fé no coração, para que nós pudéssemos, para que nós contemplarmos a realidade ser transformada. Deus amou, Jesus, o Espírito Santo convence, Jesus salva, Ele estabeleceu um caminho, mas Ele precisa, ou levanta, ou espera que pessoas simples como eu e você pregue o Evangelho. Então o tema que eu quero compartilhar com você nessa noite é: se você falasse. O tema é esse: se você falasse. Se você falasse. É uma pergunta que você precisa fazer a si mesmo. Se eu falasse, fazer uma reflexão na sua realidade, na sua trajetória, nas suas relações. E se você falasse, porque há pessoas que só conhecerão Jesus se você falar. Essa é uma realidade, meus irmãos. Igreja do Senhor, nós não podemos, isso eu repito de maneira tão intencional, nós não podemos ser salvos, sentados e satisfeitos. Se nós ficarmos nesse lugar confortável, meus amados, como as pessoas ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas serão transformadas se nós não falarmos dessa palavra de transformação? Quem é que vai falar? É eu e você como igreja. Nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. E nós pregamos não apenas com palavra, mas com as nossas ações, as nossas atitudes. Essa semana eu fiz uma visita a uma pessoa, com um corretor. Eu estava vendo um imóvel e esse corretor me ligou, me mandou uma mensagem e disse assim: essa foi a melhor visita do ano. Sabe por quê? Porque eu percebi a sede de Deus daquela família que recebeu. Eu comecei a olhar e ver, e o Espírito Santo de Deus me impulsionou a orar por aquela família. E eu orei por aquela família. Eles ficaram tão gratos a Deus. Nós precisamos, não tem tempo. Aqui é meu negócio, eu não vou. Aqui é o hospital. Não, irmão, nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Nós precisamos orar, falar, trazer verdades que trazem uma mudança de vida, de mente nas pessoas. Quando nós olhamos para a Bíblia, João capítulo 1, verso 40, fala que André convidou Pedro. André se encontra com Jesus e a primeira coisa que ele fez foi chamar o seu irmão. O texto diz: e ele levou Pedro a Jesus. E se André se calasse? E se André sozinho aceitasse Jesus e não convidasse Pedro para conhecer Jesus? Pedro foi um homem, sabe, que pregou
E 3.000 pessoas, depois de Atos 2, 3.000 pessoas se renderam a Cristo. Pedro, é alguém que foi tão fiel e que quando foi crucificado, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia morrer igual a Jesus. Tantas realidades porque alguém pregou. Talvez Pedro nunca tivesse ouvido falar. Talvez Pedro não teria um encontro com Jesus se André, o seu irmão, não tivesse falado do amor de Deus. E a mulher samaritana lá em João 4, ela teve um encontro com Jesus, e depois disso ela disse lá na cidade: venham ver o homem que falou sobre a minha vida. Ela foi lá, ela teve um encontro com Jesus, ela foi transformada, ela teve um encontro e bebeu da água da vida. Então ela foi lá na cidade e disse: venham ver. É interessante que o encontro com Jesus nos coloca numa posição de ousadia. Ela não queria, ela não ficou com medo, ela não ficou com vergonha dos seus pecados sendo revelado pelo mestre, mas ela ainda disse: venham ver o homem que falou tudo sobre a minha vida. Porque se tem uma coisa que acontece quando nós temos um encontro com Jesus, é o caráter muda, as nossas prioridades mudam. Não tem como ter um encontro com Jesus e viver as mesmas práticas, viver da mesma forma, ter as mesmas prioridades. O encontro com Jesus transforma vidas. Então aqui nesse texto de João capítulo 4 verso 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do testemunho dessa mulher. E se ela tivesse voltado para casa calada? Se ela tivesse voltado para casa sem falar nada? Sabe, também aqui em Atos 8 traz uma realidade do encontro de Filipe com o eunuco. O eunuco estava lendo o livro de Isaías, mas ele não entende. Então Deus envia Filipe, e Filipe pergunta para ele: tu entendes o que tu lê? Tu entende o que você está lendo? E ele explica Jesus a partir daquele texto. E aquele eunuco foi batizado ali por Filipe ali mesmo. E se Filipe pensasse: deixa para lá, ele é um homem importante, deixa ele seguir a vida, cada um com seus problemas. Não, meu irmão, nós precisamos entender que a única resposta, você precisa ter essa consciência. Igreja do Senhor, olha para mim, você precisa ter essa verdade, você precisa ter esse entendimento, você precisa ter essa posição. A única verdade, a única palavra, a única realidade, a única verdade que transforma vidas para sempre é a palavra de Deus que você carrega. É a palavra de Deus que você teve um encontro um dia, mas se Ele fez em mim, Ele quer fazer através de você. Por isso nós não podemos ficar salvos, sentados e satisfeitos, preocupados apenas com os nossos afazeres, se ocupando apenas do nosso dia a dia, da nossa tarefa, com as nossas necessidades. Mas o Senhor, Ele espera que a igreja se posicione, Ele espera que a igreja leve esse evangelho, Ele espera que a igreja, e Ele entrega talentos, Ele entrega dons, Ele entrega acesso. Cada um pode pregar o evangelho através de tantas coisas. Não se prega o evangelho através apenas do microfone aqui no altar. Não, o evangelho nós pregamos a cada dia no ônibus. Eu lembro que essa semana nós tivemos aqui o CRI, quarta-feira, e o Edio, um grande empresário no Brasil, ele disse assim: olha, eu tive um encontro com Jesus há muitos anos atrás, porque eu estava num ônibus no Rio de Janeiro, e uma jovem que estava sentada na frente, no banco da frente, e eu estava no banco de trás, e ela viu a minha conversa aqui com a pessoa que estava do lado, e de repente ela virou e disse: olha, eu quero te convidar para ir ao meu GC, a minha célula. E ele ficou achando estranho aquela jovem olhar para ele, e convidar para ir na casa dela. Ele disse assim: como é que é? O que é isso? Ela explicou: é uma reunião de jovem que acontece na minha casa, meus amigos vão estar lá. E ele disse assim para ela: ué, seus amigos vão estar lá, é na sua casa, você vai estar lá, e se eu for um ladrão? E ela olhou para ele e disse assim: isso é um problema seu. Sabe por quê? Quem carrega a verdade do Senhor não tem medo, porque é uma promessa: Ele estará conosco até a consumação do século. A gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa viver esse evangelho. Percebe que Deus salva, Deus Ele ama. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou. O Espírito Santo de Deus convence. Jesus estabeleceu um caminho, foi a justiça de Deus na cruz, mas Ele conta comigo e com você. Ele conta com pessoas simples para pregar o evangelho. Ele escolhe pessoas comuns, a voz de pessoas comuns, pessoas que muitas das vezes são ovelha negra na família. Então, se eu falasse,
A pergunta a gente precisa responder. Se eu falasse, mas quando alguém decide falar, irmãos, gerações são transformadas. Quando alguém decide falar, ondas que atravessam séculos e vem transformando culturas, realidades. Eu tive esses dias no Texas e eu encontrei, vi lá, fui no congresso, ali no congresso de Austin. E eu achei interessante porque eu entrei ali e vi os retratos, as fotografias. Retrato é só da época do Mério, da minha época é fotografia e digital. Mas as fotografias das autoridades, desde 1800 alguma coisa, e lá já tinha mulheres, congressistas, escritoras de lei, da casa de lei, era feita não só por homens, com mulheres também. E sabe de uma coisa, o Texas é o estado mais cristão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a nação mais cristã do mundo. É a nação que envia mais missionários para o mundo. É a nação que mais sustenta missionários em todo o mundo. E o estado do Texas é o estado mais cristão. E aí eu fiquei olhando como é interessante, né? Num estado em que o cristianismo é uma realidade, que dentro das escolas tem 10 mandamentos, então a mulher tem voz. A mulher tem espaço. Observa que o cristianismo, ele transforma a realidade, transforma a sociedade, ele transforma a cultura. O cristianismo, a partir do cristianismo, nasceram as universidades, são tantas realidades sendo transformadas, mas quando alguém decide falar, gera ondas que atravessam séculos, não só na Bíblia, mas conta a história de que Billy Graham, o maior evangelista do século 20, Billy Graham estava numa conferência, foi convidado ainda adolescente, num estádio, e aí ele foi alcançado por um pregador chamado Mordecai Ren. Fez uma campanha evangelística, e esse adolescente entrou naquele lugar, e ele entregou a sua vida para Jesus, e esse adolescente era Billy Graham. Extraordinário isso. Como Deus pode levantar pessoas a partir de uma palavra que é liberada, a partir de uma palavra que é pregada. Talvez aqui na sua cidade, na sua realidade, na sua família, há pessoas que o Senhor espera que a gente pregue, porque você não sabe quem é aquela pessoa que está do teu lado. Talvez será levantado como um grande compositor, um grande escritor, um grande pregador da palavra, alguém que Deus tem um talento, vai entregar dons de cura, de libertação, pregador, e você só precisa, a igreja, pregar, levar o evangelho a essa pessoa. Nós precisamos ter esse despertamento. Quem está entendendo diz amém. Irmãos, sabe o C.S. Lewis? Ele era muito ateu. Ele era um dos maiores ateus, mas hoje ele é um dos maiores escritores cristãos. Tem tantos livros da realidade. Quem falou de Jesus para ele? Amigos cristãos, especialmente o J.R., o Taker e o Hugo Dyson. E o que aconteceu? Ele era lá no início do século XIX, do século XX, 1931, ele era um ateu convicto, na famosa cidade, e numa caminhada noturna em Oxford, o Dyson passaram horas conversando com ele sobre Jesus, sobre mitos, né, sobre verdade, ressurreição, e essas conversas foram decisivas para que ele se rendesse a Cristo. Olha, o C.S. Lewis era um ateu. Alguém pregou para ele, e hoje nós temos livros, nós temos filmes, nós temos tantas realidades. Nós precisamos pregar o evangelho. John Wesley mesmo, que diz que depois o coração se sentiu estranhamente aquecido, foi alguém que pregou para ele, e ele recebeu aquela palavra, e ele foi um dos maiores avivalistas também. São tantas pessoas que recebem a palavra de Deus, Ele conduziu um grande e gigantesco avivamento ali na Inglaterra. Pessoas precisam pregar, a igreja precisa pregar. Não precisa ser um grande pregador, é no dia a dia, irmãos, é no dia a dia. Um dia a minha mãe pregou para mim, orou por mim. Eu estava nos caminhos do mal, estava perdido, e a minha mãe orando, pregando para mim, fazendo uma célula na minha casa, insistentemente. Sabe o que aconteceu? Um dia eu me rendi a Cristo, hoje estou aqui pregando. E se ela não tivesse pregado para mim? Se ela tivesse desistido de mim? Porque eu ia para a célula e ficava de braço cruzado, não dava uma opinião, ficava quieto, ficava raivoso, fechando a cara, não queria dar papo, não dava papo. E eles me chamaram para a bola, e eu disse: crente não joga bola. E eles disseram: não, agora joga. Eu falei: eu conheço vocês são estratégicos, não vão me levar para a igreja. Eu achava que se eu entrasse na igreja, a igreja ia cair.
sei lá, ia dar um raio em mim. Falei, meu Deus, é muito pecado, não tem jeito para a minha vida. Então eu já estava certo do meu destino. Mas um dia, aqueles jovens não desistiram de mim, começaram a pregar, a mamãe lá incentivava eu participar, e eu ficava participando sábado à tarde, na hora da bola, mas chateado, e aqueles jovens me levaram para uma bola. Só que a bola era sexta-feira, 10 horas da noite. Eu falei, eles pensam que eu sou tolo. Sexta-feira, 10 horas da noite é vigília. Eu era crente, não sou mais, mas eu ainda lembro. O que acontece? E eu fui para essa bola. E eu fui levando meu short, meu material de futebol e tal, porque se vão me levar para a igreja, vão me levar com material de futebol e de short. Como é que vai ser? Eles não vão me deixar entrar na igreja assim. E era uma bola mesmo. E sabe o que acontece? A bola pregou mais alto do que a célula no dia a dia lá em casa. Porque eles me deram a vaga no time. E o time que eu entrei ganhou, não sei se era combinado. Eu sei que foi uma bênção. Foi uma bênção. Eu entrei jogando pelo Paysandu. Não vamos falar de time, eu já prometi isso. Eu esqueço. Mas foi uma bênção ali, houve uma conexão, houve uma relação, foi iniciada. E hoje eu estou aqui pregando o Evangelho. Tem pessoas que só vão ser salvas e elas só estão esperando que você se levante e pregue. Agora pense, se aquele irmão não tivesse falado, ou então tivesse faltado o culto naquele dia que o John Wesley foi naquela conferência. Ou se aquela conferência não existisse, ou se não tivesse ninguém para financiar aquela conferência. Se as pessoas não conseguissem realizar aquilo por falta de apoio, por falta de alguma coisa, por falta de estrutura. Irmão, a estrutura não prega, a estrutura não salva, a cadeira não salva, o ar-condicionado não salva, o som não salva. Mas eu quero pregar através e usando a melhor estrutura, o melhor possível, para falar do amor daquele que é incomparável, o amor poderoso de Jesus. Eu quero usar a melhor estratégia, a melhor estrutura, o melhor som, a melhor comunicação, a melhor cadeira, o melhor ar-condicionado, o melhor que a gente puder, para falar do amor de Deus. Porque quando Ele escolheu alguém para nos salvar, Ele mandou o melhor que Ele pôde. Foi Jesus Cristo de Nazaré, para morrer por mim e por você. Nós não podemos então ficar salvos, sentados, confortável. Nós precisamos pregar o Evangelho. Igreja, você precisa se levantar e pregar o Evangelho. São gente anônimas que mudaram a história. Tantas pessoas, tantas realidades. Os líderes de G6, os líderes da nossa célula do G6, sabe, cada dia pregando o Evangelho, levando. Às vezes a gente quer fazer o GC, mas tem semanas que a gente não quer fazer o GC. A gente fica cansado, não, mais uma vez e tal. Mas a gente vai, e naquele dia que a gente não quer, é o melhor GC. Naquele dia que você não quer vir para a igreja, é o melhor culto. Naquele dia que você luta, sabe por quê? Porque Satanás não é onisciente, mas ele sabe que a palavra transforma. Ele sabe que a gente está orando e está jejuando antes desse culto. Ele sabe que está sendo construído algo espiritualmente. Então ele quer impedir, ele rouba, ele traz o incômodo, ele traz o calor, ele traz preocupação, ele faz teu celular tocar o tempo todo, ele faz com que a palavra seja ministrada. Ele não consegue impedir, mas ele tenta colocar comichão no ouvido para roubar a palavra. Mas eu quero dizer, como ministro do Evangelho, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Há pessoas aqui que serão tocadas e transformadas e serão levantadas como ministro do Evangelho, nessa cidade, nesse estado, nessa nação, nesse tempo. Se levante, igreja do Senhor. Se levante, igreja do Senhor. Se levante, igreja do Senhor. O Senhor te deu uma palavra, Ele te disse, te entregou uma mensagem. Ele nos disse, Ele nos prometeu que estará conosco até o final dos tempos. Ele vai conosco, nós não vamos sozinhos. Se você entrar no hospital, Ele está contigo. Se você entrar num presídio para visitar, Ele está contigo. Se você estiver no ônibus, Ele está contigo. No trânsito, Ele está contigo. No banco, Ele está contigo. No supermercado, Ele está contigo. Em casa, Ele está contigo. Diante da luta, Ele está contigo. Diante no cume do monte, Ele está contigo. E no vale, Ele está contigo. Ele está conosco. Não tenha medo. Mães, não abram mão dos seus filhos. Pais, não abram mão dos seus filhos. Insistam. Continue pregando. Continue orando. Continue entregando a vida deles a Cristo. Continue orando, insista. Quantas pessoas, quantos líderes, quantos pastores desconhecidos que não têm voz, que não têm seguidor, mas estão fazendo a obra dia a dia. Estão cuidando de ovelhas, estão pregando o Evangelho. Eu lembro quando eu era pequenininho, o meu pai me chamava cedo, no domingo de manhã. 6 da manhã nós estávamos na feira. Levávamos lá, eu levava o som, eu era o menino do som.
botava na bicicleta e íamos pregar o evangelho lá na feira, igual um maluco, ficava pregando. Quando foi essa semana, eu fui, o carro lá furou o pneu, e no outro dia de manhã eu fui levar numa borracheira lá perto onde nós estávamos, e aí de repente eu estou lá no meio da rua, alguém chegou numa bicicleta, eu vi de longe, era uma palavra. Eu falei, não acredito que ele vai parar e evangelizar. E dito e certo, lá na borracharia, ali na cidade velha, aquele homem naquela bicicleta, ele parou, e eu fiquei de braço cruzado olhando, e ele estava me evangelizando todo mundo que estava ali. E eu fiquei comigo mesmo, meu Deus do céu, cara, que coragem, que ousadia. E ele percebeu, como eu parei e fiquei olhando, e eu era o cliente, os outros clientes que estavam lá começaram a olhar também e prestar atenção. E aí o borracheiro parou e ficou prestando atenção. E era aquela palavra, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E o homem pregando lá. E eu fiquei prestando atenção naquilo, e todo mundo prestando atenção. E eu fiquei orando em espírito. Convence, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo. Convence, Senhor, não vou me meter nessa palavra não, mas eu estava doido para pregar também. E aí eu disse, Deus do céu, e aquele homem pregando. E aí terminou a mensagem pregada, e ele pegou e disse, agora eu vou pregar para vocês. Eu falei, pode pregar, meu irmão, pregue. Ele disse, eu era ex-roqueiro, eu era um drogado, eu vivia com maconha, com cocaína. Ele falou uma lista de drogas. E eu vivia, Satanás me pegou, ele andava comigo, e um dia eu ia me jogar dentro de um bueiro, e Satanás foi me pegando aqui pela camisa, e ia me jogar dentro do bueiro, e de repente naquilo ali uma voz ecoou, e disse, ele é meu. E a partir dali a vida daquele homem mudou, e agora ele anda pela cidade numa bicicleta pregando o evangelho. Ele disse, eu era metaleiro de Satanás, agora eu sou pregador de Jesus. Caraca! Mas a pergunta para mim e para você é: e se eu continuar calado? E se eu continuar calado? Sabe por que essa cadeira está aqui? Exatamente porque alguém podia estar sentado aqui. Ela está vazia porque não tem ninguém sentado nela. Se tem uma cadeira vazia do teu lado, eu queria que você olhasse para essa cadeira. Podia ser o teu irmão, podia ser o teu amigo do trabalho, podia ser teu filho, alguém da tua família, podia ser alguém que você conhece. E eu estou orando para que o Espírito Santo de Deus gere no teu coração, traga no teu coração esse nome agora. Era para estar sentado ouvindo a palavra, era para estar sentado vivendo uma nova realidade, recebendo palavra para gerar fé. Mas quem vai pregar? Se você não se calar, essa pessoa não vai ouvir. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Você tem acesso a pessoas que a igreja não tem. Mas você tem. Às vezes você precisa mudar os seus motivos de oração. A gente pede mal e não recebe. Não recebe porque pede mal. Pede para os nossos próprios deleites. Mas se nós orássemos e pedindo ao Senhor acesso para que a gente leve o evangelho, irmãos, nós carregamos uma verdade que influencia, que transforma, é o reino do Senhor. Se nós fazemos parte do reino do Senhor, você precisa lembrar, eu sempre repito isso, o reino do Senhor não é um espaço geográfico, o reino do Senhor é o coração das pessoas. Então nós precisamos pregar sim, para ter influência na faculdade, para ter influência no judiciário, no executivo, no legislativo, para ter influência nos hospitais, para ter influência nas escolas, para ter influência no comércio, no mundo empresarial, para ter influência no governo, para ter influência, sabe, no funcionalismo público, para ter influência na cidade, para ter influência nas áreas de influência, na cultura, sabe? Nós precisamos sim ter influência. Mas por que você quer ser influente? Qual é o propósito que você está buscando? Por que você ora da forma que ora? Por que você está pedindo algo para Deus? Qual é o propósito disso? Você precisa entender que o Senhor é onisciente, Ele sabe o que vai acontecer. Por isso nós precisamos estar alinhados à sua vontade. Ele diz que Ele estará conosco, não para realizar a nossa vontade, mas Ele diz que estará conosco enquanto nós pregamos o Evangelho. Ele nos deu a mensagem, Ele nos deu saúde, Ele nos deu recurso, e Ele diz que estará conosco. Nós precisamos pregar. E se eu continuar calado, quero inverter então a pergunta desse sermão. Se eu continuar calado, e se eu continuar falando tudo menos sobre Jesus, e se eu continuar aí no trabalho, mas sem nunca mencionar a esperança que eu carrego,
a verdade que eu carrego, a palavra que transforma o meu coração. E se eu continuar indo aos cultos, adorando, chorando, mas não abrindo a boca lá fora, não influenciando em nada lá fora, Romanos 10:14 diz então: e como crerão se não ouviram nada? O ID, irmãos, não é para o pastor, o ID não é apenas para o líder, o ID é para a igreja do Senhor. Talvez a sua família, há pessoas da sua família que só ouvirá quando você pregar, não apenas com a tua palavra, mas com o teu comportamento, porque há pessoas que é crente aqui dentro, mas lá fora é o Satanás. Irmãos, nós precisamos pregar com o nosso comportamento, com a nossa rede social, com o nosso dia a dia. Nós precisamos ser pessoas agradáveis, pessoas que carregam a palavra, mas que vivem a palavra. Mas o quinto ponto que eu quero trazer para o teu coração é: se eu decidisse falar a partir de hoje, se você decidir falar a partir de hoje, as cadeiras não ficarão mais vazias. As pessoas, imagina só, eu não vou falar para não provocar, mas imagina se algumas pessoas que estão em evidência no Brasil tivessem tido um encontro verdadeiro com Cristo, se fossem cristãs, se carregasse a verdade do reino de Deus. Essas pessoas mesmo que estão vindo no teu coração, imagina se essas pessoas realmente fossem cristãs, tivessem sido transformadas, se elas tivessem tido um encontro com Jesus. Imagina se aquele assaltante que tirou a vida de um pai de família tivesse tido um encontro com Jesus antes. Se aquele jovem que matou, se aquele jovem que não matou, mas ele esfolou aquela jovem viva, deixou sem perna, saiu arrastando pela rua, se aquele jovem tivesse encontro com Jesus, meu Deus, que coisa terrível! Você entende que a igreja precisa se levantar? E se a igreja tivesse levantado e pregasse o evangelho para os abusadores, para aqueles que estão abusando de crianças, para aquelas pessoas que estão se prevalecendo da inocência de uma criança, e se nós tivéssemos pregado antes, se essas pessoas tivessem tido um encontro com Jesus antes, se o temor do Senhor fosse uma realidade na vida delas, as cadeias estariam vazias, crianças seriam protegidas, as famílias seriam, protegidas, guardadas, porque o evangelho transforma corações. Igreja, prega o evangelho do Senhor. E se nós pregássemos, nós precisamos pregar mais, falar mais, evangelizar, levar o evangelho. A única coisa que transforma é o evangelho do Senhor. Nada pode transformar, amados. Uma palestra emocional, e ela é ok, mas ela não transforma a vida. A única coisa que transforma é Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus é que liberta, a palavra de Deus é que gera fé, a palavra de Deus é que muda caráter, a palavra de Deus é que transforma o mais vil pecador. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E se nós não pregarmos, como é que as pessoas ouvirão? Como é que elas crerão? Igreja do Senhor, eu sei que hoje é domingo, eu podia dar uma palavra motivacional para você, mas eu quero dizer a você que o Senhor me chamou e queimou meu coração essa semana para dizer: eles precisam pregar. O serviço, o culto não é para eles, é para mim. E não é apenas domingo, é segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira. Não brigue pelo altar, não brigue por uma oportunidade. Você dê oportunidade no dia a dia para pregar o amor de Deus. Aonde você está, as pessoas que estão ao teu redor, a tua influência, você precisa se levantar e falar do amor de Deus. Igreja do Senhor, se desperta, nós estamos chegando ao último momento. E se eu falasse do evangelho? E se eu falasse do evangelho? E se eu orasse antes de sair de casa? E se eu pregasse no trânsito, no ônibus? Se eu pregasse na minha faculdade, na escola? Se os médicos que estão sozinhos com os seus pacientes, antes de ir dar uma consulta, um remedinho, dissesse: eu posso orar por você? Naquela visita com aquele homem, naquela casa, eu perguntei, eu disse a ele: eu posso orar por você? E eles disseram: pode. E depois eles testemunharam para o corretor que estava comigo, disse assim: olha, essa semana meu filho foi aprovado no vestibular,
E nós fizemos festa, nós fizemos churrasco, nós fizemos tantas coisas, mas nós não tínhamos agradecidos ainda a Deus. Esse homem foi mandado para cá, para falar do amor de Deus para mim. E eu sei que essa família um dia vai estar aqui sentado. Eu sei que hoje eu convidei eles para vir aqui. Ele me deu 1001 desculpas, mas eu estou falando a você e registra isso. Eu vou ver essa família aqui sentada. Eu vou ver essa família inteira, o esposo, a esposa, os filhos. Eu profetizo em nome de Jesus. Posso até que eu não feche negócio com ele, mas não é sem propósito que eu tive encontro com eles. Nós precisamos pregar o evangelho em tempo e fora de tempo. Jesus não disse ide pastores por todo mundo. Ele disse ide para todos nós. Fique de pé, por favor, no teu lugar. Eu quero que você faça um exercício e lembre um pouco quem foi que pregou para você. Se você puder, feche teus olhos no teu lugar e faça essa reflexão. Lembre quem foi a pessoa que falou de Jesus para você. Lembre do rosto dela. Lembre das primeiras palavras dela. E se ela não tivesse falado de Jesus para você? De olhos fechados mesmo, começa a lembrar as primeiras palavras, a tua forma de reagir diante das palavras pregadas. Lembra do rosto dela, da insistência dela, do amor dela por você. E se ela não tivesse pregado, se ela tivesse desistido de você, se ela tivesse virado a costa? Mais do que isso, se João 3,16 não fosse escrito, se o amor do Senhor não tivesse sido uma realidade, se Deus do céu não olhasse para a terra com misericórdia e amor, e amar de forma incondicional, e dissesse, porque eu os amei de uma tal maneira, significa incomparável, incompreensível, imensurável, não tem como medir, que enviei o que eu tinha de mais precioso para morrer por você, para que a única coisa que você precisa fazer é crer. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós, para que todos aqueles que crerem, não precisa perecer, não precisa estar condenado, não precisa ir para o caminho da perdição, porque Ele disse que Ele nos amou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas ter a vida eterna com Ele. Ter a vida eterna com Ele. O Senhor nos chamou, o Senhor nos amou, o Senhor nos conectou nesse lugar. Não apenas nós que estamos aqui, mas você que está na internet também. Nesse momento, eu quero pedir a você para fazer essa reflexão, igreja. Nós precisamos nos levantar e falar do amor de Deus. Nós precisamos levantar. Eu agradeço a Deus por a vida daqueles que não se calaram, que têm falado do Evangelho em tempo e fora de tempo. Belém recebeu tantos aparelhos maravilhosos. Ali, aquele parque da cidade, vai lá e prega do Evangelho. Sente do lado da pessoa e comece a falar do Evangelho. Dê uma menta, peça uma estratégia do Senhor. Faça alguma coisa, mas não fique, salvo, sentado e confortável, satisfeito, não. Use a sua influência, use os seus acessos para falar do amor de Deus. Faça alguma coisa, igreja. Essa cadeira aqui podia estar o teu filho, podia estar o teu esposo, podia ser a tua família, a tua esposa, podia ter o teu amigo do trabalho, podia ter alguém que tentou tirar sua vida, que está tentando tirar sua vida. Essa cadeira podia ter sido ocupada hoje por alguém que não tinha mais esperança, mas essa pessoa não está aqui porque talvez você não convidou. Mas hoje ainda há tempo de você se arrepender, e no próximo encontro você falar, essa semana ainda, ore por ela, se aproxime dela, peça estratégia. O Senhor vai trazer um nome no teu coração de pessoas importantes para você, e você não fala daquilo que é mais importante para ela, que é a salvação, a sua vida eterna. Igreja, desperta no Senhor. Igreja, desperta no Senhor. Nós vamos fazer uma canção. Enquanto isso, eu quero que você reflita, eu quero que você ore, eu quero que você se apresente diante de Deus. Eu quero que você peça para o Senhor. Peça para o Senhor, me dá ousadia, me dá coragem, me dá ousadia, me dá palavra, me dá estratégia, me dá oportunidade para falar do teu amor, Senhor.
Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Declare, Lagoinha. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Eu decido por Jesus. E eu quero orar por você também. E por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono. Entrega a tua vida para Jesus. Entrega a tua vida para o Senhor. Escreva agora: eu decido por Jesus. Eu decido por Jesus. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejo ele traz e consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz e consigo a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste de Aleluia. 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 Santo é teu nome, Senhor. Reina sobre nós, reina sobre nós. Reina sobre nós, reina sobre os corações, sobre as famílias aqui, Senhor. Vem sobre nós nesse momento, Espírito Santo. Convence a cada um de nós do pecado, da justiça e do juízo. A palavra foi liberada, Senhor. E a mensagem que foi liberada nessa noite é uma mensagem de despertamento para a igreja. E o texto de Mateus diz: portanto, ide fazer discípulo com todos os povos da terra,
que se tornem discípulos de Jesus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo ao que vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Qual é a mensagem que nós devemos pregar? Quero falar com você que é apenas criaturas do Senhor, ainda não é filho do Senhor. Pastor, eu sou filho. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, você é apenas criatura. Porque a Bíblia fala isso. Para se tornar filho, filha do Pai, eu preciso reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Jesus Cristo é a única forma de você se tornar filho. Porque quando você se reconhece, você é justificado. O sacrifício dele na cruz não é inútil por você. Pastor, meu pecado é tão grande. Não é maior do que o amor dele, não é maior do que o sacrifício dele. Como eu achava que a igreja ia cair se eu entrasse na igreja. A igreja não caiu. O que caiu foi as escamas. O que foi transformado foi o meu coração, a minha mente. Hoje eu estou aqui pregando, talvez o pior. Tem pessoas mais eloquentes, mais inteligentes, que usem melhor as palavras do que eu. Mas o Senhor talvez pegou menos bêbado para te dizer que há chance para você. Há alternativa para você. Você não precisa continuar da mesma forma. Você não precisa continuar na mesma vida. Porque Ele veio buscar exatamente aquele que estava, e salvar aquele que estava perdido. Se você se sente que precisa do amor do Senhor, precisa experimentar esse amor poderoso, incondicional, transformador, que traz vida e esperança, nesse momento a oportunidade será dada. Você precisa apenas reconhecer Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Vou te pedir nesse momento, por gentileza, fecha teus olhos, coloca a mão no teu coração e faz essas duas orações comigo. Igreja, me ajuda em oração nesse momento. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu preciso do teu perdão. Eu quero me tornar teu filho, Senhor. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu te reconheço como Salvador, perdoador dos meus pecados. Ore comigo ainda dizendo: Senhor Jesus, eu que andei nos teus caminhos, me afastei. Arrependido, volto para os teus caminhos e recebe como filho amado nessa noite. Ainda de olhos fechados, você que fez uma dessas duas orações pela primeira vez, eu vou contar até 3. Você vai levantar a tua mão mais alto que você puder. Levantando a tua mão mais alto que você puder, você está confessando diante dos céus, diante do inferno, diante da igreja, que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Você está entregando a tua vida não para uma placa de igreja, não para um pastor, mas para Jesus. Você tem a oportunidade de viver os melhores anos da tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida o novo de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida o milagre de Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida a paz, a alegria, o vigor, a prosperidade, a provisão, a filiação de filho amado do Pai. Você precisa apenas levantar as mãos. Quando você levanta a tua mão em esse ato de fé, você está confessando a Deus diante dos homens, assim como Jesus disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. 1, o Senhor te ama. 2, Ele te achou. 3, levanta a tua mão mais alto que você puder. Você que fez essa oração, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levanta mesmo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está com a mão levantada, você que levantou tuas mãos, eu vou te pedir algo. Pega as tuas coisas e corra aqui à frente, porque eu quero encerrar esse momento orando com você. Corra aqui à frente, venha, venha. Você que levantou as tuas mãos, podem vir correndo. Venha, 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 venha. Podem vir, podem vir, podem vir, podem vir. Você que está aqui na internet, mais uma vez eu te faço esse convite. Escreva agora: eu recebo Jesus. Aqui as pessoas levantam as mãos. E aqui na internet, escreva agora: eu recebo Jesus. Eu quero encerrar esse momento orando também com você. Você que está me assistindo, a palavra de Deus, ela foi lançada como uma semente no teu coração. Você que está aí, talvez você esteja em casa, no hospital, no trabalho, aonde você estiver, eu quero orar com você nesse momento. Escreva: eu recebo Jesus, para eu citar o teu nome e saber que você tomou essa decisão. Podem vir, queridos, podem vir, podem vir. Tanta gente que levantou as mãos, podem vir, podem vir. Ninguém volta. Não volte, venha, 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 que eu quero orar com você. Venha, podem vir, podem vir, podem vir, podem vir. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego essas vidas que tomaram essa decisão, Senhor, nessa noite. Escreve seus nomes no livro da vida, Pai.
Eu declaro sobre elas salvação, eu declaro sobre elas o novo de Deus, eu declaro sobre elas o teu sangue que os perdoaram, que cobre agora dos pecados, e com o teu Espírito Santo os convenceu do pecado, da justiça e do juízo, porque homem nenhum consegue convencer. Eles são fruto do teu penoso trabalho. Escreve seu nome no livro da vida, Senhor, que eles vivam os melhores anos da vida deles. Recebe como filho amado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Olha só, vocês tomaram a decisão mais importante da vida de vocês, e eu quero pedir a vocês, dizer a vocês que vocês não estão sozinhos. Essa caminhada, nós queremos caminhar com você. Logo em seguida você vai acompanhar nosso time de consolidação, porque a gente quer entregar um presente para você, mas também você vai receber uma mensagem. Responda essa mensagem, porque a gente quer caminhar com você, a gente quer conhecer vocês, pegar na mão de vocês e vamos junto para o céu em nome de Jesus. Vamos junto para o céu. Bem-vindo ao novo, bem-vindo aos melhores anos da vida de vocês. Hoje o Espírito Santo de Deus vai fazer morada no coração de vocês, mas nós estamos felizes por receber vocês, porque a Bíblia diz que é uma festa no céu quando alguém toma essa decisão. E se é uma festa no céu, nós temos a cultura aqui de Lagoinha de fazer muita festa. No 3, eu quero que você vire e receba o carinho dessa casa que recebe você, porque nós somos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, o nosso Pai. Quando eu contar até 3, filhos, receba o carinho dessa casa. 1, 2, 3. Olha lá, receba, receba, receba. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, e dono dos meus dias. Que Deus abençoe a tua semana, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família, que você viva a melhor semana da tua vida, que você tenha no teu coração sido despertado para falar do amor de Deus. Próximo culto, próximo domingo, se tem uma cadeira do teu lado, que o próximo domingo, próximo culto, essa cadeira esteja vazia cheia por um convidado, ocupada por um convidado teu. Amém? Que Deus te abençoe, Lagoinha. Até a próxima. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei, e nunca me cansarei. Eu posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, oh aleluia, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Lagoinha Belém, que bênção ter recebido vocês aqui na nossa casa. E você que participou aí da transmissão, eu acredito que você recebeu algo poderoso, não é mesmo, Mateus? É verdade, gente, que culto abençoado, uma palavra poderosa e que nos confronta, né, Douglas? Então aproveita, comenta aqui no chat que parte da palavra, que parte do culto Deus falou mais ao seu coração, o que Deus ministrou ao seu coração através dessa palavra poderosa do nosso pastor. Verdade, gente, foi bênção, tá? E já quero mandar um abraço aqui, tá? Para os nossos líderes que estão nos assistindo aí, a Laira, tá? Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui, mesmo longe com a gente, mas na transmissão, tá? Quero mandar um abraço aqui também para o Edson Silva, que tá nos acompanhando desde o início, Bárbara, tá?
Geice. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Larissa, Beatriz. Gente, seja o abençoado, que a gente possa estar levando esse evangelho suavemente, como o pastor falou, que a gente possa estar levando esse evangelho da forma como a gente puder, mas falando de Deus, não é mesmo, Mateus? É verdade, Douglas. Olha, gente, que bênção. E aproveitando para lembrar que essa semana é recheada de cultos aqui na nossa igreja, você não pode ficar de fora. Temos cultos na terça, na quarta, quinta-feira os nossos G6, né? Sábado, nosso culto de jovens e nosso domingo, nosso culto abençoado aqui que acabou de terminar. Verdade. E lembrando também que vamos ter o nosso evento aí com a Anaí, dia 12, tá? Você que quer participar, vem pra cá, tá? Traz a sua família, traz os seus amigos. E qualquer dúvida, vai lá no nosso link da bio. E não deixa de seguir Lagoinha Belém, tá? Seja nas nossas redes sociais do Instagram ou no YouTube, você pode se inscrever e pode ativar o sininho pra estar ciente de tudo que vai estar acontecendo na nossa transmissão. Não é mesmo, Matheus? Amém, gente. Olha, eu queria aproveitar para falar, vendo aqui atrás, ó, a gente tem a nossa Lagoinha Store. Gente, a nossa igreja preparou um devocional para o ano de 2026. Verdade. Poderoso, né, Douglas? E você pode estar vindo aqui e adquirir o seu devocional. Também temos livros abençoados, nosso pastor André Valadão, e vários outros livros para abençoar a sua vida. Temos também algumas bíblias, né, personalizadas, camisas também, que exaltam o nome de Jesus. Então, ó, aproveita, vem aqui, ó, conferir a nossa loja. Realmente temos os produtos poderosos que vão abençoar a sua vida. E o nosso devocional, que é um devocional diário para o ano de 2026, para todo dia você ter um contato, uma palavra ali para abençoar a sua vida, para edificar seu dia. Verdade mesmo, Matheus. E, gente, é algo muito bom, né? Como você falou sobre o devocional, né? Que o livro que foi escrito por vários pastores da Lagoinha, tá? Isso vai ajudar muito você, meu irmão. Todo dia você vai ter um estudo diário, tá? E você vai estar recebendo mais de Deus. E esse livro, que é o devocional, ele foi escrito com todos os nossos pastores. Eles colocaram ali todo o seu trabalho, tudo que Deus falou com ele. São os pastores da nossa casa. Então, gente, não fica de fora. Já vai no bookstore da sua Lagoinha mais próxima e vai lá e adquire o seu devocional do dia, tá? Gente, outra coisa também que queremos te falar é que você não pode ficar de fora de nenhum evento que está acontecendo aqui, tá? Se você não tem ainda baixado no seu celular, já vai lá e baixa Lagoinha Belém. Lá você vai encontrar tudo que acontece na nossa igreja, seja ela o GC, lá tem todos os calendários de GC, tá? Você pode ver a sua aproximação, tá? E lá você pode ser aderido a um GC, você vai saber de tudo que acontece lá, você vai ser informado de todos os cultos. Gente, não fica de fora, não deixe de baixar o Lagoinha Belém, não é mesmo, Matheus? Perfeito, Douglas, gente. E também não somente o aplicativo, como as nossas redes sociais. Verdade. Temos o nosso Instagram lá, segue lá, olha, a gente posta como foram os nossos cultos, como foram os nossos eventos e também pré-anunciamos os eventos que vamos ter. Então segue lá, gente, Lagoinha Belém. Também tem o nosso Instagram dos jovens, que é o Legacy Belém, Verdade. o Shine. Gente, a gente tem o Instagram de todos os ministérios aqui da igreja e por lá você consegue acompanhar a nossa programação. Exatamente. Também. Então segue a gente lá. Aqui no nosso YouTube também se inscreve, amém. E agora a gente fala aqui com o pastor. Pastor, bem-vindo. Amém. Seja bem-vindo à nossa transmissão, pastor. Pastor, primeiramente, eu quero te desejar feliz aniversário. Obrigado. Parabéns, meu pastor. Que Deus abençoe sua Eu sou vida. Fábio Júnior, mas obrigado. E que Deus ele possa continuar abençoando muitas vidas, seja ela para transmissão, seja ela pelos nossos cultos, como nós somos abençoados por você, tá, pastor? Pastor, que palavra muito abençoada, foi algo assim extraordinário. Falar de Deus é algo extraordinário. Eu já tive muitas experiências com Deus. Logo na minha caminhada, eu tinha esse medo. Eu ficava assim, será que eu consigo falar de Deus para alguém? E na primeira noite, num culto que eu falei isso para Deus, Deus me deu uma resposta imediata. Eu deixando meus amigos, que a gente sempre deixava assim, cada um na sua casa. E no final, uma mulher passou e falou assim, graça e paz para mim, né? E eu falei paz. E ela falou assim, falar paz é fácil, mas parar para falar de Deus, ninguém fala. E naquela mesma hora, mesmo eu não sabendo falar muito, mas Deus me usou para falar para aquela mulher. E foi algo assim extraordinário. Eu tive uma experiência com Deus e eu aprendi o quão é importante falar de Deus para as pessoas. Então, temos muitas perguntas aqui dos nossos internautas. E uma das dúvidas deles são, pastor, o que eu posso fazer para falar para os meus amigos que não são crentes ainda, mas eu tenho medo de forçar a barra com eles? Como eu posso fazer isso? Eu acho que, acima de tudo, melhor do que palavras é atitude, né? Ação. Às vezes, como nós carregamos Cristo, e Cristo é o príncipe da paz, quando nós entramos nos ambientes, nós já trazemos uma paz ao ambiente, né? Sempre que às vezes alguém fala assim, mas quando você veio, trouxe uma paz tão grande, não é minha paz, né? Que ele disse, a minha paz vos dou, né? Então,
Espírito Santo de Deus habita em nós. Isso é uma estratégia. Teu comportamento prega também. E aproveitar a oportunidade. Às vezes alguém está com dor de cabeça. Essa pessoa está com dor de cabeça. Ore por ela para que Deus cure. Deus pode curar. E ele trazendo a cura, ele vai perguntar, ué, quem foi que me curou? Que milagre foi esse? Entende? Tem uma oportunidade de falar do amor de Deus. Deus vai te dar estratégia. Mas o que é importante é você primeiro orar, pedir estratégia, ser uma carta viva, como o apóstolo Paulo fala, porque nós pregamos com a nossa atitude. É mesmo, Mateus? Amém. Pastor, primeiramente, parabéns também, que Deus me dê muitos anos de vida, amém. Eu queria saber, pastor do Senhor, de que forma a gente pode manter a chama acesa da urgência do Evangelho? De que forma a gente se blinda com que a rotina sufoque, sabe? Nosso trabalho, a gente preocupado com a faculdade, com os estudos. Então, o que a gente pode fazer para que isso não sufoque justamente a necessidade de pregar o Evangelho nesses lugares que a gente está inserido? Eu tenho uma expressão comigo que é impossível se converter a Cristo e não se converter ao próximo. É verdade. É impossível você amar a Cristo e não amar o próximo. Então, algo mais forte de demonstrar esse amor é falar do amor de Deus, porque isso tem a ver com a eternidade. Então, é senso de urgência, é senso de prioridade. Porque não vai vir naturalmente no nosso coração esse desejo de falar, porque a gente não quer se expor. O ser humano não quer malhar porque sai da vida da hora de conforto, da área de conforto. O ser humano não quer comer o que é para comer, que é saudável, porque tira da área de conforto. E o ser humano também não quer pregar porque tira da área de conforto. Exatamente. Então, nós precisamos ser intencionais em amar. Tanto é que o amor da Bíblia não é um amor de sentimento, é um amor no imperativo. É verdade. A palavra amor, né, o verbo amor na Bíblia nunca é uma sugestão. É o imperativo. Amai a Deus, amai ao próximo, amai a sua esposa. Então, é imperativo também que nós possamos levar o Evangelho a toda criatura. É o que o Senhor espera da sua igreja. Amém, pastor. Perfeitamente, pastor, muito obrigado. Temos mais perguntas do nosso internauta, tá? Uma dica para praticar o Evangelho e falar de Deus no meu ambiente de trabalho. Olha, chegue cedo no trabalho, chega primeiro do que todo mundo. Faça mais do que te pede. Ah, mas eu vou ajudar meu patrão. Não, a Bíblia diz, tudo que nós fizermos, fazer para a glória de Deus. Você não pode estar no lugar, no ambiente em que você faça o que todo mundo faz e querer ser o diferente. Não, nós carregamos mensagem que liberta, a mensagem do céu. Então que o teu chefe, o teu ambiente de trabalho, seja você o se ensina ou não, seja você que traz paz ao ambiente, seja você que tem a palavra de conciliação, seja você que tem sempre uma palavra de conforto ao coração das pessoas, seja luz, seja sal. A Bíblia diz que nós somos sal, somos luz. Então, seja essa influência no seu ambiente de trabalho e as pessoas vão ficar curiosas. Por que você faz o que faz? Aí tu responde para ela, é porque ele fez por mim, ele se entregou por mim, ele me salvou. Exemplo, né, o nosso exemplo arrasta, né? Uma expressão, acho que é do Exército, que fala, a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, Eu sempre tive essa concepção que nós somos a Bíblia que o mundo lê lá fora. Então nós, como cristãos, precisamos dar exemplo, né? Pastor, ainda tenho mais uma pergunta. Qual erro eu não posso cometer quando eu for tentar evangelizar? Vou falar uma coisa, seu comportamento não pode pregar mais alto do que a tua fala. Verdade. Então, o seu comportamento precisa pregar mais alto do que você fala. Pregue todo dia e fale quando é necessário. O que você não pode fazer? Pregar uma coisa e viver outra. Isso aí você vai despregar, né? Outra coisa que você não pode fazer e não deve fazer é falar coisas que não é a palavra de Deus. Né? Use a palavra de Deus, use a verdade do Senhor. Outra coisa que você não deve fazer: impor nada a ninguém. Nem Cristo impõe. Né? Não seja o chato da história. Ah, mas pregar é chato. Não é, não. Porque todo mundo quer amor, todo mundo quer esperança, todo mundo quer... aquilo que Deus tem para oferecer preenche o vazio que todo ser humano tem. Só Ele preenche. Nada preenche. Dinheiro, mulher, sexo, viagem. Nada preenche o vazio que está no coração das pessoas, que somente Cristo pode preencher. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Vamos juntos. Que Deus possa continuar usando você ainda tremendamente, pastor. E eu acredito que as próximas palavras vão ser
mais abençoado ainda. Muito obrigado, pastor, tá? De Deus verdade. abençoe, uma semana abençoada, de vitória para você, para sua casa, para tua família. Vamos! Amém, Obrigado, pastor. Que bênção, gente. Gente, a gente está falando aqui com o nosso anjo da nossa casa, né? Que é o nosso pastor. Deus usa muito ele. E é muito bom, né? A gente vê as pessoas terem dúvida e o nosso pastor respondendo conforme a palavra, né? Mas, gente, também eu quero chamar aqui uma pessoa que estava nos assistindo aqui, tá? É o Adriano. Adriano, seja bem-vindo à nossa transmissão, meu irmão. Bem-vindo, tudo bem? Meu irmão, que culto abençoado, né? A palavra foi assim muito confrontadora, que a gente fala sobre evangelizar. E você evangeliza bastante, que eu te acompanho nas redes sociais. Eu fico esperando todos os vídeos durante o dia. Meu irmão, como é a experiência de levar o evangelho para muitas pessoas que não conhecem Jesus usando as suas redes sociais? E como você pode incentivar as pessoas que ainda não começaram? Graça e paz, Douglas. Boa noite, Matheus. Boa noite para você que está em casa. Bom, Douglas, a palavra de Deus ela é bem clara. O primeiro mandamento é amar o teu Deus de todo o coração, de toda a alma. E o segundo é amar o teu próximo. Como que você faz isso, irmão? Usando as ferramentas que você tem. O pastor Maxwell hoje ele foi muito abençoado. Foi incrível como Deus falou para ele. E tudo começa com o que, Douglas? Perguntando para a pessoa, cara, você está bem? Você não está bem? E o resto é o mover de Deus, é o agir de Deus na tua vida, irmão. Então não tem medo. Vai para cima, Deus te deu um espírito de ousadia e alegria. Glória a Deus, meu irmão. Muito obrigado. Deus continue usando sua vida. Obrigado, tá? Aproveitando, Adriano, que esse culto te abençoou tanto, não é verdade? Aproveita e faz uma chamada para essa galera aqui vir visitar a gente nos cultos que a gente tem. Para você que está em casa, não fique de fora. Terça-feira a gente tem culto, quarta-feira a gente tem culto, quinta-feira a gente tem os nossos GCs que são abençoados, tem GC sábado, a gente tem culto sábado e tem o culto do domingo. Então não fique de fora, na próxima vem sentir essa energia, essa atmosfera aqui que é sobrenatural. Glória a Deus. Muito obrigado. Obrigado a vocês, Deus abençoe. Obrigado. Mateus, que experiência, né? Que felicidade a gente vê dos nossos irmãos em Cristo, trabalhando já o que a palavra fala, né? Não precisamos somente falar, mas sim viver o que a gente fala, não é mesmo, meu irmão? É verdade, gente. A mensagem do evangelho, ela é urgente. Como o pastor, ele ressaltou no culto, Douglas, é pregar em tempo e fora de tempo. É estando no trabalho, é estando no supermercado, no elevador. O pastor contou um testemunho aqui que ele foi visitar um imóvel e ali ele foi usado poderosamente para ministrar o evangelho, ministrar a palavra da cruz. Então, gente, é urgente. Precisamos pôr isso em prática amanhã já, hoje já, entendeu, gente? Porque essa palavra não se perca nos nossos corações, não é verdade, Douglas? É verdade. Mas que a gente Precisamos venha ver ela viver esse dia evangelho. após dia, é verdade. Glória a Deus, meu irmão. Mas, gente, ficamos por aqui, né? Nossa transmissão está se encerrando, tá? Mas que Deus abençoe você de casa que está nos assistindo, tá? Não esqueça que todos os nossos cultos têm transmissão, mesmo que você não possa vir, mas nos assista pela internet. Quanto mais você compartilha, quanto mais você comenta, mais você está enganjando essa transmissão, não é verdade, Mateus? Os vídeos, e as pessoas podem assistir também. Então, meu amigo, como eu sempre falo, você, meu irmão, que está em casa, você faz parte desse ministério. Você nos ajuda a levar o evangelho a toda criatura. Então, você já começa por aqui, mas também não deixe de evangelizar na sua casa, na sua escola, no seu trabalho, no ônibus, aonde você estiver. Seja essa chave para muitas portas aí, para abrir muitas portas para a vida das outras pessoas, né? E mesmo, Mateus? É verdade. E finalizando, vamos finalizar com uma oração, meu irmão. Você Amém. pode orar pela gente? Vamos meu irmão? orar, gente. Feche Glória a seus Deus. olhos aí, vamos orar. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor operou nesta noite. Te agradecemos por ter usado poderosamente o nosso pastor Verdade, Senhor. para trazer uma palavra que nos confronta, mas que é necessária, Pai, para essa nação, para a gente, Pai, que precisamos viver esse evangelho, precisamos pregar a tua palavra, Pai, precisamos pregar o evangelho da cruz de Cristo, Pai. Então, obrigado por tudo que o Senhor operou e oramos, Pai, para que o Senhor continue abençoando a nossa semana, que seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, no teu nome santo, Jesus. Amém, gente. Amém, gente. Gente, tchau, tchau. Até a próxima aí. Lagoinha Belém. Bem-vindo ao novo. Tchau, tchau. Oi, gente. Que bênção, que culto maravilhoso. Eu sei que você recebeu de Deus, o teu coração seja cada vez mais transformado pelo poder dessa palavra. Eu quero agradecer a sua audiência e nesse momento também você que tomou a decisão de entregar a tua vida para o Senhor. Nós queremos conhecer sobre você. Você só basta apontar aí o teu celular para esse QR Code, preencher esse Google Forms aí e sem dúvida alguma nós queremos entrar em contato com você. Deus te abençoe e não esqueça, se inscreva em nosso canal e ative esse sininho aí, porque sempre temos novidade, vídeos que vão edificar a tua vida. Até a próxima, Deus te abençoe.